Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o paracetamol em gotas, paracetamol para criança, especificamente sobre o Tilenol, que ele tem várias formulações, né? Ele tem Tilenol bebê, Tilenol criança, gotinhas, então acho que é interessante a gente explicar um pouquinho dele para você entender como funciona e qual a posologia adequada para essa medicação, ok? Primeiro vamos entender o seguinte, tá? Quando a gente pensa em paracetamol para criança, tá? Tem uma linha infantil, no caso do Tilenol, e normalmente ele pode ser utilizado ali até antes dos 3 meses de idade. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a dipirona ela tem que ser utilizada a partir dos 3 meses de idade, o ibuprofeno também. O paracetamol já é mais tranquilo, dá para você utilizar um pouquinho em crianças um pouquinho menor, talvez que tenha alguma febre, alguma outra alteração. Pensando na suspensão, existe o Tilenol bebê em suspensão, ele tem 100 miligramas por ml, tá? Pode ser utilizado até 3 anos de idade, e aí depois eu vou colocar a posologia certinha, tá? Normalmente ele vem com sabor mais agradável. A gente tem o Tilenol criança, que tem 32 miligramas por ml, tá? E pode ser utilizado acima de 3 anos de idade. Aí você pode perguntar, mas o criança tem uma concentração menor do que o Tilenol bebê? Sim, o volume que vai ser utilizado vai ser maior, então muda a questão da posologia, depois eu vou explicar um pouquinho maior em relação a isso, ok? E o Tilenol gotas, que é o tradicional que muitas crianças, muitas mães, né, utilizam para administrar em crianças, que tem 200 miligramas por ml, tá? Pode ser utilizado em adulto, normalmente para criança. A posologia é simples, é uma gota por quilo, então muito tranquilo, muito fácil, diferente da dipirona, que a recomendação não é exatamente uma gota por quilo, apesar da maioria das vezes a gente vê a indicação de uma gota por quilo, ok? Vamos lá, aqui tem uma tabelinha, eu não vou ler toda a tabela, fica aí disponível, se você quiser tirar um print, tira um print, grava aí, deixa guardadinho. Por exemplo, o Tilenol bebê, se eu pegar uma criancinha, um bebezinho de 6 quilos, ele vai utilizar 0,8 ml. Isso é mais fácil de você dosar porque ele vem normalmente com uma seringa dosadora que facilita a administração. Mas se pegar uma criança com 12 quilos, ela utiliza 1,5 ml de 6 em 6 horas, que pode ser a posologia administrada normalmente do paracetamol. Então, a utilização dele vai seguir essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês aqui, de acordo com o peso da criança. E se for Tilenol criança, que é acima de 3 anos de idade, nesse caso a criança ela já vai pesar mais ou menos aí, né, um peso um pouquinho maior, de 11 a 15 quilos, ela vai tomar 5 ml. Você viu que a concentração dele é menor, mas o volume aqui é bem maior, ó, praticamente o dobro da dose do Tilenol bebê. Mas nesse caso o volume é maior, então são 5 ml para uma criança de 15 quilos. Se a criança pesa mais, ela tem 27 a 31 quilos ali, um peso, ela é um pouquinho maior, já tem 8 anos, um pouquinho mais, normalmente 12,5 ml, que é utilizado do Tilenol criança. Lembrando que aqui é um xaropinho, né? É uma formulação que tem a característica de ser uma suspensão oral, onde eu facilito a administração. E crianças maiores, que já pesam aí 40 quilos, por exemplo, ela vai usar 15 ml de 6 em 6 horas, que é a posologia correta. Agora fica mais fácil quando você utiliza o gotas. Então, uma gota por quilo é a dose normalmente utilizada na criança, tá? Chegando ao máximo de 35 gotas. Lembrando que aqui a solução em gotas nesse caso especificamente é no máximo 35 gotas. Então a criança pesa 40 quilos, ela vai tomar 35 gotas. Ela pesa 42 quilos, ela vai tomar 35 gotas. Então a dosagem é uma gota por quilo até um máximo de 35. É bom lembrar disso, porque não pode ultrapassar também uma dosagem muito alta, ok? Então a dose recomendada normalmente é de 10 a 15 miligramas por quilo por dose, o intervalo é de 6 em 6 horas. Eu falo sempre 6 em 6 horas, apesar da bula trazer de 4 em 4, eu recomendo de 6 em 6 para não ter nenhum risco de algum efeito colateral maior. Normalmente, essa é a posologia, uma gota por quilo até no máximo 36 quilos, considerando crianças abaixo de 12 anos de idade. Se a criança tem mais de 12 anos de idade, se ela puder usar o comprimido, ela vai utilizar um comprimido de 500 de 6 em 6 horas, tá? Ou TET 750 de 8 em 8 horas. Nesse caso, se ela tem mais de 12 anos de idade e ela ainda não toma comprimido, poderia ser em gotas. Aí, nesse caso, vai ser utilizado 40 gotinhas 3 vezes ao dia. 40 gotinhas 3 vezes ao dia. A bula até recomenda que pode chegar a 70 gotas acima de 12 anos de idade. Eu me baseio mais na posologia menor, na dose mais baixa, de 40 gotinhas
3 vezes ao dia que poderia ser administrado, tá? Lembrando sempre que numa dose máxima para o indivíduo acima de 12 anos de idade seria de 4 gramas por dia, para não causar algum tipo de lesão hepática, algum desconforto, alguma outra complicação. Essas 4 gramas por dia aí seria no máximo 280 gotas. Tem que lembrar o seguinte, se ele vai tomar 40 gotas, né, 3 vezes por dia, você tem 40, com mais 40 dá 80, dá 160 gotas aí no máximo, desculpa, 120 gotas no máximo que a pessoa vai utilizar no dia. Então, a dose de 40 gotas, né, para uma criança acima de 12 anos de idade seria normalmente a dose limite de 6 em 6 horas ou no máximo 5 vezes por dia. A maioria das vezes eu recomendo que fique 40 gotas 3 vezes ao dia, pode ser o ideal para essa idade. Se for em comprimido, pode ser de 500 de 6 em 6 horas, um comprimido, ou 750 de 8 em 8 horas. Então muda de acordo com a posologia, de acordo com a forma de que você vai administrar e, claro, o tipo do comprimido, se é de 500 ou 750. Então, só para reforçar, acima de 12 anos de idade, poderia utilizar o comprimido de 500, de 6 em 6 horas, ou de 750 de 8 em 8. Criança não toma comprimido, ela vai utilizar no máximo 40 gotas, que pode ser administrado 3 vezes até 4 vezes ao dia. Isso é o que eu estou recomendando. A bula traz até 5 vezes, mas normalmente 40 gotas 3 vezes ao dia poderia ser uma dose tranquila para ser utilizado para essa criança, ok? Nunca, nunca, nunca pode ultrapassar 280 gotas em um dia, tá? Numa administração. Então, nesse caso, 280 gotas numa administração seria uma dose com mais de 4 gramas, já é tóxica e se traz problema para o fígado do paciente. Então, claro, ninguém vai utilizar 280 gotas de uma vez, é quase que um vidro ali de paracetamol sendo empregado de uma vez só. Então, fica a recomendação de 40 gotas, pode ser utilizado 3 até 4 vezes ao dia, tranquilamente, em crianças acima de 12 anos de idade. E as outras posologias que eu já coloquei para vocês aqui. Orientaçãozinha aí sobre o paracetamol, importante aí para você orientar o seu paciente, ou no caso, se você é o paciente, seguir certinho a posologia com a orientação de um profissional de saúde. Segue a gente aí também, continua acompanhando aí os nossos vídeos. Valeu, até mais!